Renato Augusto está de volta ao Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes do retorno super importante do meio atacante e fala também sobre o Palmeiras. Quando é que o Verdão passa a usar o avião comprado por Leila Pereira? Como é que vai funcionar esse avião? Te explico também sobre a programação do São Paulo em relação a Alexandre Pato. Já o Vasco da Gama perdeu de novo, crise sem precedentes. O Vasco corre risco de rebaixamento? Bora falar também sobre as últimas do mercado, atualizações no Botafogo, com a apresentação do primeiro reforço da janela da metade do ano. Preciso te contar sobre os campeões nacionais que foram conhecidos nesse sábado, títulos importantes. Enfim, tem muita coisa legal, nem pense em sair daí. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas de mercado, bastidor, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações. Se curtiu o vídeo também deixa like, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela os jogos desse sábado e domingo que ainda restam no Campeonato Brasileiro com os meus palpites para te ajudar na hora H. São Paulo e Goiás a partir das 9 da São Paulo. No domingo, Corinthians e Fluminense na Neoquímica Arena, tô imaginando vitória do Flu. Inter e Bahia, vou de Inter. Atlético Mineiro e Palmeiras, jogaço para mim, empate. Tem também Red Bull Bragantino e Santos, vou de Red Bull, além de Botafogo e América, vou de Botafogo. E você é bom de palpite? Gosta de futebol? Então pega agora mesmo o link que eu vou deixar no comentário fixo. Já faz seu cadastro na 1xBet e não esquece de usar o código Nicola na hora do seu depósito para ter direito a 100% de bônus em relação àquilo que você depositar. Combinado? Boa sorte, bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre R. Mina, ex-zagueiro do Palmeiras, que anunciou em suas redes sociais sua despedida do Everton. Ele tem contrato só até a metade do ano e anunciou para esse domingo, no confronto do Everton contra o Bournemouth, sua última dança, The Last Dance, ou seu último jogo. O contrato está acabando e ele está em busca de clubes. Não imagino que possa pintar no Brasil diante das cifras pedidas pelo atleta. Bora contar também que Lionel Messi faturou nesse sábado seu 43º título na carreira. Ele foi bicampeão do campeonato francês. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse título. Só queria destacar o número expressivo de conquistas de Lionel Messi. Foram 10 títulos nacionais na Espanha e mais 2 do campeonato francês, além de outros tantos títulos conquistados na carreira, incluindo uma Copa do Mundo. Bora falar sobre os campeões desse sábado? A gente teve campeão na Alemanha, surpreendente. Borussia Dortmund só precisava vencer em casa o Mainz, saiu perdendo 2-0, ainda conseguiu o gol do empate no último lance do jogo, mas esse resultado associado à vitória por 2-1 do Bayern de Munique contra o Colônia, gol do Bayern de Munique, o gol da vitória aos 44 do segundo tempo, confirmou o 11º título consecutivo do Bayern de Munique, uma das maiores hegemonias já vistas no futebol mundial, e um baita fracasso do Borussia Dortmund, que jogando em casa diante de 81 mil pessoas frustrou seus torcedores. Importante contar que Bayern e Borussia terminaram com 71 pontos cada. O Bayern de Munique levou vantagem nos critérios de desempate no saldo de gols. 33º título nacional do Bayern de Munique, uma das maiores potências do futebol no mundo. Já em Portugal, o Benfica acabou se sagrando campeão depois de 4 temporadas. Vitória por 2-0 contra o Santa Clara na última rodada da competição. O Porto também havia vencido, mas o Benfica terminou à frente do seu grande rival. 4 brasileiros campeões portugueses são eles: o Lucas Veríssimo, o Morato, os 2 zagueiros, Gilberto, lateral direito, além do David Neres, ex-atacante do São Paulo. Importante contar que se o Benfica foi campeão nesse ano, nas últimas 2 edições a gente havia visto o Porto campeão em 22 e o Sporting campeão em 2021. Com a taça, o Benfica chega a 38 conquistas em Portugal e é o maior campeão, contra 30 do Porto e 19 do Sporting. Já no campeonato francês deu a lógica, o PSG, mesmo com empate contra o Strasbourg, acabou confirmando o seu 11º título nacional, tornando-se dessa maneira o maior vencedor de futebol na França. Ele estava empatado com o Saint-Étienne, 10 títulos para cada um. Agora o PSG tem 11, o Saint-Étienne tem 10, o Olympique de Marselha tem 9, Mônaco e Nantes aparecem com 8 conquistas cada. Importante registrar que dos 11 títulos do PSG, que foi fundado só em 1970, 9 títulos nacionais vieram na era Qatar Sports Investment, o fundo que também cogita comprar um clube de futebol no Brasil. Messi, Neymar e Mbappé, os grandes astros desse time, que poderia ter vencido com muito mais facilidade. Bora falar agora sobre o campeonato saudita. Al Ittihad, de Romarinho, que marcou 2 gols nesse sábado, acabou conquistando o título nacional com uma rodada de antecedência, batendo o poderoso Al Nassr, de Cristiano Ronaldo e Talisca.
perdão pela tosse, contar que o Al Nassr havia feito um enorme investimento, especialmente para a contratação do Cristiano Ronaldo, mas termina a temporada sem qualquer taça. Já o Al Ittihad, comandado por Nuno Espírito Santo, técnico português, e também dos brasileiros Bruno Henrique e também Marcelo Groi, acaba por conquistar. Já havia vencido a Copa da Arábia Saudita, agora vence também o Campeonato Nacional. É a primeira vez na carreira de Cristiano Ronaldo que ele termina 2 temporadas consecutivas sem qualquer taça. Bora com boa notícia, a seleção brasileira está classificada para o mata-mata da Copa do Mundo Sub-20, vitória nesse sábado por 2-0 contra a Nigéria e a classificação no primeiro lugar do grupo. Savinho, ex-Atlético Mineiro, e Jean, zagueiro do Curitiba, foram os autores dos gols da vitória brasileira. Brasil que havia estreado com derrota por 3-2 para a Itália, resultado muito ruim, especialmente pelo primeiro tempo, quando saiu perdendo por 3-0. Com o resultado de vitória por 6-0 contra a República Dominicana. E mais esse resultado, o Brasil chegou a 6 pontos na liderança do grupo, graças ao saldo de gols. O Brasil terminou com 7 gols de saldo, a Itália ficou em segundo com 2 gols de saldo, e a Nigéria deve se classificar em terceiro, mesmo com 6 pontos, com 1 gol de saldo. O último lugar ficou para a República Dominicana, que perdeu para todo mundo. O Brasil volta a jogar na quarta-feira, ainda sem adversário conhecido. Ele vai pegar o terceiro lugar de um dos grupos classificados. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama em crise. Mais uma derrota nesse sábado, derrota por 2-0 para o Fortaleza no Castelão. O Vasco fazia um jogo de igual para igual contra o Fortaleza, mais ou menos como foi contra o São Paulo. A diferença é que não havia tomado gol, estava 0-0. Até que nos minutos finais, mais uma vez, o Vasco acabou entregando a paçoca. Aos 41 minutos o Galhardo fez, aos 48 o Silvio Romero definiu o placar de 2-0, as 2 assistências de Bruno Pacheco, lateral do Fortaleza. 7ª partida seguida do Vasco sem vitória. Cruz Maltino se mantém na 17ª colocação com 6 pontos dentro da zona do rebaixamento. Vale a lembrança de que o Vasco ainda pode ser ultrapassado pelo Corinthians e pelo América, que jogam nessa rodada. Crise, Barbieri correndo risco, Paulo Brax muito contestado e o Luiz Melo, o CEO da 777, também muito pressionado. A 777 devendo para Deus e o mundo. A coisa não vai bem no Cruz Maltino. Incrível como o torcedor do Vasco não merece passar por tudo isso. Mas enfim, bora falar sobre o Fortaleza, que venceu, ganhou 5 posições. É nesse momento o 6º colocado com 13 pontos conquistados. Queria destacar também o Grêmio, que conseguiu vencer o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, um dos resultados mais complicados do futebol brasileiro. Vitória por 2-1. Cuiabano havia aberto o placar a favor do Grêmio. O Vitor Roque empatou e o Bruno Vini, no comecinho do segundo tempo, fez 2-1. Segundo triunfo consecutivo do Grêmio, que havia vencido no final de semana passado o Grenal. Com o resultado, o Grêmio pulou momentaneamente para o terceiro lugar na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Já o Atlético Paranaense emplacou sua 3ª derrota seguida, havia perdido para o Red Bull Bragantino no Brasileiro, havia perdido para o Galo na Libertadores e agora para o Grêmio. Bora falar sobre o Botafogo, que anunciou nesse sábado mais um reforço. Trata-se do primeiro reforço para a janela da metade do ano, Diego Hernandes. Ele já havia sido confirmado como reforço, agora houve a apresentação. É um meio atacante uruguaio, contratado por 2,5 milhões de dólares ou 12,5 milhões de reais, vai vestir a camisa 77 e disse o seguinte em sua chegada, abre aspas: estou muito contente de chegar em um clube tão grande do Brasil. Estou com o desejo de mostrar e feliz que apostaram em mim. Quero render o máximo nesse clube tão bonito, fecha aspas. Diego, que já está treinando com os jogadores do Botafogo há uma semana, mas só vai estar à disposição a partir de 3 de julho, quando a janela de contratações reabre no futebol nacional. Hora de falar sobre o Palmeiras e o avião da Leila Pereira, que está prestes a chegar. A expectativa é de que ele esteja no Brasil a partir de 10 de junho e possa ser utilizado na sequência pelo Palmeiras para deslocamentos nacionais e internacionais. Só para lembrar, Leila Pereira, presidente do Palmeiras e principal patrocinadora do clube, decidiu comprar um avião e vai utilizar esse avião de forma prioritária para o Palmeiras, mas diante de uma agenda um pouquinho mais tranquila, esse avião vai ficar à disposição para outros clubes, mediante aluguel, e também para pessoas físicas / jurídicas, desde que tenham bastante dinheiro. Trata-se de um E190 com capacidade para 114 pessoas e comprado por 64 milhões de dólares ou 328 milhões de reais. Já pensou você fazer um TED de 328 milhões de reais para comprar um avião? Pois é, essa é a Leila Pereira. Importante contar que o avião está em Portugal, sendo personalizado dentro e fora, mas não terá as cores do Palmeiras.
foi uma opção da Leila Pereira, de olho na possibilidade de alugar esse avião para outros clubes. Vai ser um avião todo branco com a cauda azul. Você, o que pensa sobre a ideia de o Palmeiras ter à disposição um avião? Não é um avião do Palmeiras, tá? Só para deixar bem claro, o avião é da Leila e será emprestado sem custos ao Verdão. Bora falar agora sobre Alexandre Pato. Quando é que o novo reforço do São Paulo estará à disposição? A ideia do tricolor é que ele possa jogar em mais ou menos 15 dias. Pato passou as 2 últimas semanas tratando de um equilíbrio muscular. Ele estava fazendo fortalecimento. Vale a lembrança de que não joga desde 13 de agosto do ano passado. Quando ele contundiu o joelho, precisou passar por uma cirurgia. Foi anunciado como reforço nessa sexta-feira. Começa a treinar com o restante dos companheiros nessa segunda-feira com bola. A ideia é que ele precise de 15 dias ou 2 semanas para readquirir ou adquirir uma condição física que o permita estar em campo para jogar. Dorival Júnior, no melhor dos mundos, poderia utilizá-lo no confronto contra o Palmeiras marcado para 11 de junho no Morumbi, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Se não for nessa partida, fica por uma próxima. Vale a lembrança de que o Pato não precisará aguardar até 3 de julho, quando da reabertura da janela de inscrições, tudo porque o Pato estava desempregado quando a janela por aqui fechou. É um caso, por exemplo, diferente do Diego Hernandes, novo reforço do Botafogo. Ele estava vinculado a um clube em 4 de abril, quando a janela fechou por aqui. O Pato estava desempregado e para esses casos de atletas livres, eles podem ser inscritos e jogarem a qualquer momento. Bora fechar o vídeo com excelente notícia para o Corinthians. Renato Augusto está de volta ao timão. O Corinthians divulgou há poucos instantes a lista de relacionados para o confronto contra o Fluminense, super importante na Neoquímica Arena nesse domingo. E o Renato Augusto é a grande novidade da lista, atleta que não atua desde 6 de abril, na vitória de estreia do Corinthians na Libertadores contra o Liverpool do Uruguai, 3-0. Na oportunidade, ele sentiu o joelho e ficou todo esse período contundido em recuperação. Existia a expectativa de que ele pudesse voltar no jogo contra o Atlético Mineiro no meio de semana, mas a recuperação se deu melhor do que o esperado e ele vai jogar alguns minutos. A expectativa é se ele começa jogando ou se ele entra no decorrer da partida. Volta das mais importantes, o Renato Augusto é o grande craque desse time. A sua simples presença certamente já empresta um pouco de confiança para um Corinthians que vem de 8 partidas sem vitória, sendo 7 sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, que tem 3 empates e 4 derrotas, bastante ameaçado de demissão. Corinthians que ocupa a zona do rebaixamento é hoje o 18º colocado, o antepenúltimo na tabela de classificação, fase horrorosa. Desde que o Renato Augusto se contundiu, o time só venceu 2 de 13 partidas. Venceu o Remo em jogo da Copa do Brasil e o Cruzeiro na estreia do Campeonato Brasileiro. O que você pensa a respeito da volta do Renato? Ele muda o patamar do Corinthians? Use o espaço para comentários. Estou curioso para saber sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e a gente volta assim que tiver notícia importante. Abraço, tchau!